Graça e paz, amados. Graça e paz. Louvado seja Deus por mais um momento aqui juntos, né, para esse encontro. Tive alguns probleminhas aqui técnicos e aí vou esperar para ver durante o andamento, né, se está tudo ok, se vai permanecer algum problema. Nós estamos aqui juntos para louvar o Senhor, né, para ler a sua palavra, estudar a sua palavra. Vamos inicialmente, vamos cantar a Deus, né, vamos glorificar. Temos algumas pessoas já conectadas aqui conosco. Aparentemente está tudo bem aqui, né? Mas se houver algum problema, vocês podem mandar mensagem. Eu leio aqui no chat, estou aqui acompanhando a transmissão. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus com esse cântico aqui, que é bem conhecido. Vou pegar aqui o violão. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Uma estrofe. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bem, né? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Vamos pedir a Deus a sua direção sobre esse estudo, sobre esse momento que estaremos meditando na sua palavra. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nesse momento nós te buscamos, invocamos e suplicamos para que venhas conduzir esse momento que estaremos lendo e meditando na tua palavra. Dá-nos conhecimento da tua escritura, dá-nos entendimento, Senhor. Que esse entendimento contribua para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Assim nós te suplicamos, pedimos, Jesus. Amém. Pronto, como já disse em outra ocasião, vamos estudar o profeta Ezequiel. Então, o tema de hoje é o profeta Ezequiel, nosso estudo. E é um daqueles profetas, daquele período crítico, daquele período mais difícil da época de Judá, período da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, e de forma que a mensagem dele reflete esse momento, reflete esse ambiente. Tá? Então, é um estudo importantíssimo para nós entendermos não só o contexto de toda a Escritura, mas para nós entendermos
algumas verdades acerca da consumação do propósito divino, já que essa experiência de Israel, essa experiência caótica, crítica de Israel, foi utilizada pelos profetas, foi utilizada por Deus para falar acerca da consumação do seu propósito, a consumação final. Então é muito comum nós encontrarmos nesses profetas desse período, como o Jeremias, que a gente já estudou, o Ezequiel está estudando hoje, o Daniel, que deveremos estudar na próxima semana, vermos citações, menções sobre a consumação do propósito de Deus para com a humanidade. Da importância do profeta Ezequiel. Quando eu preparo cada um desses estudos, eu fico com um dilema relacionado àquele conflito entre conteúdo e tempo. Nós temos um tempo, eu não quero exceder esse tempo, né? Então eu tenho estabelecido o tempo de 1 hora para nós estudarmos e tenho que trabalhar o conteúdo dentro desse tempo. Então eu fico naquele conflito, trabalhar mais conteúdo ou limitar o conteúdo para o tempo. Aí eu tenho limitado o conteúdo para o tempo para não ficar um estudo cansativo, muito longo. Então o objetivo não é exaurir a mensagem dos profetas, mas dar um conhecimento, uma noção mais aprofundada sobre o trabalho dos profetas. Então a gente não vai exaurir o profeta Ezequiel. Então há muita coisa no profeta Ezequiel. A gente vai destacar pontos que considero mais relevantes para o nosso conhecimento do profeta, da mensagem do profeta e das escrituras como um todo. Eu gostaria de ver retorno de vocês aqui, se está tudo bem com a transmissão, com a imagem, com o áudio. Aparentemente, para mim, está tudo bem, mas eu gostaria de um feedback da parte de vocês que estão aí do outro lado da linha, se está tudo certo. Tá bom? Então, respondo o que eu vejo aqui no chat. Então, aqui está o profeta Ezequiel. A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Então, foi esse o subtema que eu escolhi para nós trabalharmos. Em cada um dos profetas eu tenho escolhido um subtema e para o profeta Ezequiel esse tem sido o subtema. Por quê? Porque um dos aspectos mais relevantes mencionados pelo profeta Ezequiel, a mensagem do profeta Ezequiel, é a responsabilidade humana, a responsabilidade individual. Então, isso é destacado em várias partes da mensagem, no contexto como um todo, e além do contexto geral como um todo, existem alguns capítulos em que esse assunto da responsabilidade humana é extremamente destacado pelo profeta. Ao mesmo tempo em que o profeta fala sobre a responsabilidade humana, também é dito sobre a soberania de Deus, porque Deus tem um controle de tudo. Então, como em Ezequiel é apresentado concomitantemente a responsabilidade humana e a soberania divina. Então, esse é um dos aspectos mais que eu considero mais significativos no profeta Ezequiel, e foi justamente o subtítulo que eu escolhi para o estudo de hoje. Pronto. O profeta Ezequiel, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E alguns pontos que são importantes acerca do profeta Ezequiel. Antes da gente olhar o texto bíblico, a gente vai olhar o texto bíblico. Eu peço, inclusive, que você mantenha a sua Bíblia aí em mãos, já que vamos trabalhar isso aí, né? Vamos ter que consultar. Mas alguns pontos do contexto histórico que são importantes, são significativos para que a gente tenha um bom entendimento. Então, o ministério do profeta Ezequiel vai se dar entre os anos 592 e 570. É claro, é data aproximada. 592 é uma data praticamente certa, porque logo no início, como a gente vai ver, ele declara que está começando o seu ministério no 5º ano do exílio, dele. Né? Na verdade, ele faz referência ao rei que foi levado para o exílio, mas ele foi levado para o exílio juntamente com esse rei. Então, no 5º ano, eles partiram para o exílio em 597. Então, em 592 começa o ministério de Ezequiel, o seu chamado e início do seu ministério. E vai se estender ali por cerca de 22 anos. 22 anos. Então, temos essas datas muito precisas, embora possa variar um pouquinho, sobretudo 570, pode ter sido um pouco mais, tal. Mas esse é o período de trabalho e de ministério do profeta Ezequiel.
Eu não sei se há algum problema com o meu chat aqui, ou se ninguém quer, estão tímidos para falar, mas eu gostaria que vocês escrevessem algo, tá, para eu ter certeza que a transmissão está legal. Tá bom? Então, algum voluntário, algum corajoso, diz: está tudo ok, está tudo certo, com o áudio, com o vídeo, só para eu ter certeza. Tem várias pessoas aqui conectadas, mas eu gostaria de ouvir esse retorno de vocês. Então, fica aguardando alguém dar um feedback aqui. E Ezequiel também foi profeta aos judeus que viviam no exílio. Então, diferente de Jeremias, Jeremias é um profeta que vai trabalhar e vai ministrar em Judá. Mesmo quando a gente viu na semana passada, mesmo quando os judeus foram levados para o exílio, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, perdão, o profeta Jeremias permaneceu em Judá, não foi conduzido, não foi levado para o exílio, ele permanece em Judá. Então, foi, enquanto Jeremias foi o profeta de Deus para Judá, em Jerusalém, né, ali, Ezequiel vai ser o profeta de Deus para os judeus no exílio, na Babilônia. Na Babilônia. Tá? Então, Deus estava se deixando ouvir, né? Estava transmitindo a sua mensagem, a sua voz, tanto para aqueles que estavam em Judá, Jeremias, como para aqueles que estavam no exílio, através do profeta Ezequiel. Um outro profeta que atuou ali no exílio foi o Daniel, que a gente vai estudar na próxima semana. Mas enquanto Daniel atuava mais na corte de Nabucodonosor, na corte babilônica, Ezequiel trabalhava em meio ao povo judeu que estava vivendo ali em seus bairros, em suas comunidades. Tá bom? Outra coisa importante é que ele foi contemporâneo, como já mencionei aqui, né, de Jeremias e Daniel. Além daquela questão do possível segundo Isaías, que a gente estudou, fez menção sobre essa possibilidade no estudo do profeta Isaías, sobre uma teoria de que houve, na verdade, dois profetas Isaías, um na época do rei Ezequias e o outro na época do exílio. É claro, é uma teoria, mas se essa teoria for verdadeira, então teríamos um outro profeta atuante no exílio, que teria sido o profeta Isaías, o segundo Isaías. Ok? Então, está claro até aqui. Então, vamos avançar dentro do nosso estudo. Pronto. E vamos começar aqui com o texto bíblico a partir do chamado do profeta Ezequiel. Então, vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia, abrir as Escrituras, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Ezequiel começa a sua. Ele vai começar o seu livro contando a sua experiência de chamado. E a experiência de chamado de Ezequiel foi algo arrebatador, foi algo grandioso, muito arrebatador mesmo. Então vamos abrir Ezequiel, capítulo 1. Então, a partir dos primeiros versículos de Ezequiel, né, abrindo aqui as escrituras, então a gente tem, logo versículo 1, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Esse 30º ano pode ser uma referência à idade dele, né, do meu 30º ano. É possível essa interpretação. Então, se isso for verdade, então Ezequiel estaria com 30 anos de idade quando foi chamado. O 30º ano desse novo governo, ou dessa nova dinastia babilônica. Mas é mais provável que seja o 30º ano dele. Então, era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, né, lá na Babilônia, junto ao rio Quebar. Foi onde os judeus se estabeleceram ali na Babilônia, né, junto ao rio Quebar. E aí ele diz: abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. O chamado de Ezequiel vai se dar de forma arrebatadora, bem semelhante ao chamado do profeta Isaías. Foi algo arrebatador, a experiência do chamado de Ezequiel. E aí ele vai com versículo 2. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. Então, 5º ano do exílio do rei Joaquim. A gente viu em estudo anterior que a deportação dos judeus lá da sua terra, Judá, para o exílio babilônico vai se dar por etapas, não foi toda de uma vez só.
Então, são 3 etapas nesse processo de deportação dos judeus para o exílio. A primeira etapa vai se dar em 605, quando Nabucodonosor toma controle de Judá e leva jovens das famílias ricas. É quando Daniel, juntamente com seus amigos Misael, Ananias e Azarias, que vão receber o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, são conduzidos, são levados para a Babilônia. Então, essa foi a primeira deportação, de jovens de famílias ricas em 605. A segunda deportação vai se dar em 597, depois que o rei de Judá se rebela contra Nabucodonosor. Então ele vai com seus exércitos até Jerusalém, cerca Jerusalém, o rei se entrega e o rei Joaquim é levado para o exílio juntamente com cerca de 10.000 pessoas. E Nabucodonosor vai levar a elite de Judá, a elite de Jerusalém. Então, a elite intelectual vai levar a elite dos artesãos, a elite militar, e toda a corte é levada, praticamente toda a corte é levada para Judá. Então, Ezequiel, ele segue para o exílio justamente nesse grupo. Ezequiel era sacerdote, era de família sacerdotal, então ele é levado para o exílio no ano 597, juntamente com o rei Joaquim e os outros 10.000 judeus. Então é por isso que ele fala aqui no versículo 2, que foi no quinto dia, no quinto ano do exílio do rei Joaquim e também quinto ano do exílio dele, Ezequiel. No versículo 3, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi. Então Ezequiel era de família sacerdotal, assim como Jeremias também, de família sacerdotal. Junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, ou na terra dos babilônicos. Dá no mesmo. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele, Ezequiel. E aí, Ezequiel vai começar a contar a sua experiência arrebatadora. É interessante que nessa visão, está aqui né, no quinto ano do exílio de Ezequiel, está aqui, né? E essa visão de Ezequiel vai ser bastante semelhante à visão do profeta Isaías, quando foi chamado, e à visão do apóstolo João, ali no início do livro do Apocalipse, no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Eles vão ter, tanto Ezequiel como Isaías, como João, vão ter uma visão da glória de Deus, do trono de Deus, a visão gloriosa do trono de Deus. E Ezequiel, assim como João, também vê, junto ao trono de Deus, 4 seres viventes. Então, existe um paralelo muito estreito entre as profecias de Ezequiel e a profecia de Apocalipse. Na verdade, Apocalipse vai pegar vários elementos do profeta Ezequiel. E um dos elementos é essa visão do trono de Deus. Isaías também, quando vê o trono de Deus, vê seres angelicais. Só que os seres angelicais em Isaías são chamados de serafins e estão ali voando e glorificando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Tá? Mas em Ezequiel, ele vai ver 4 seres viventes. 4 seres viventes semelhantes aos 4 seres viventes que João vê ali no capítulo 4 do livro do Apocalipse. E esses 4 seres viventes, não vai fazer a leitura do texto, justamente por uma questão de tempo, mas quando você fizer a leitura do restante do capítulo 1 de Ezequiel e ler capítulo 4 de Apocalipse, vai ver que esses 4 seres viventes, eles possuem rostos. Em Ezequiel, cada um dos 4 seres viventes possui 4 rostos. Um rosto de homem, um rosto de boi, um rosto de águia e um rosto de leão. Seriam representantes do reino animal, digamos assim, os 4 grandes representantes. O homem, né, da raça humana, o do leão, como o rei dos animais terrestres, selvagens, né, das feras da terra, a águia, né, das aves, a rainha das aves, e o boi como representante dos animais domésticos. Então, e cada um desses seres viventes, em Ezequiel, tem 4 rostos, né? Um de cada lado. Em Apocalipse, cada ser vivente é um animal desse. Ele tem em Apocalipse, João vai ver um com o rosto de homem, o outro com o rosto de leão, outro com o rosto de boi e o outro com o rosto de águia. Né? Mas, fora essa pequena diferença, a essência da visão é praticamente a mesma. Então, esses 4 seres viventes representando a criação ali, diante do trono de Deus, glorificando o trono de Deus. E ele também vai ver, Ezequiel, assim como Isaías e assim como João, vai ver alguém assentado sobre o trono de forma gloriosa, de forma grandiosa. Então Deus se revela a Ezequiel, assim como vai se revelar a Isaías, e assim como vai se revelar a João, como soberano,
como soberano, como Senhor de todas as coisas, Senhor de toda a criação. Então a soberania de Deus aparece em Ezequiel logo no início do livro, logo na primeira revelação de Deus para Ezequiel. Deus se revela como soberano, é aquele que está sentado no trono. A gente deve lembrar que essas categorias, essa forma como Deus se revela, ele se revela em categorias humanas, para que a gente possa entender. Então, essa forma de Deus se revelar sentado sobre um trono elevado, um trono glorioso, é para demonstrar aos homens, demonstrar aos seus profetas, demonstrar a nós que ele é supremo, que ele é soberano. Ele governa, ele tem controle sobre tudo. É assim que vai acontecer lá em Apocalipse, antes de Deus revelar a João as demais visões sobre a consumação do seu propósito. Então ele se revela a João como aquele que está sentado no trono, como soberano sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do meu controle. A mesma coisa aqui com Ezequiel. Ele vai revelar muitas coisas a Ezequiel, mas ele quer mostrar a Ezequiel que ele tem o controle da história. Ele tem o controle da humanidade, ele tem controle sobre os reis, ele tem controle sobre Nabucodonosor, controle sobre a Babilônia, controle sobre o Judá. Nada foge ao seu controle. Ele está sentado sobre o trono de forma elevadíssima e toda a criação, todos os seres viventes estão abaixo do seu trono. Ok? Lindo isso, né? Então, uma visão grandiosa que Ezequiel se vê ali. Tá. Bom, aí vai se dar o chamado. Então, há algumas partes que são importantes no chamado. Então, o capítulo 1 é, sobretudo, o capítulo dessa visão gloriosa de Deus. E no capítulo 2 é que vai acontecer o chamado de Ezequiel, em meio a essa visão. Depois que ele vê os 4 seres viventes, depois que ele vê o trono glorioso de Deus, então, Deus vai falar com ele. E aí, capítulo 2, logo versículo 1, então dê uma olhadinha aí no versículo 1. Então, ele, aquele que está assentado ali no trono, vai dizer: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Eu vou falar. Fique em pé, pois eu vou falar com você. E aí, como está aqui na projeção aqui ao meu lado, né? Lado de cá, né? Desse lado aqui. Então, a gente tem, capítulo 2, versículo 3, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se rebelou, que se revoltou contra mim. Vou enviá-lo aos israelitas. Para Isaías, Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías: opa, eu vou. Né? Aqui Deus já está dizendo a Ezequiel: eu vou enviar você, assim como Deus disse a Moisés, né? Eu vou enviar você a Faraó. Aqui Deus diz a Ezequiel: eu vou, filho do homem, vou enviar você aos israelitas, nação rebelde que se rebelou contra mim. Nação rebelde que se rebelou contra mim. E aí, Deus começa a falar para Ezequiel, dizendo: olha, não vai ser fácil, a nação rebelde, eles não vão querer ouvir, eles não querem me ouvir, tá? Mas quer ouçam, quer não ouçam, você vai falar, né? Você vai declarar aquilo que eu contar para você, você vai contar para eles. Você vai ser a minha voz para eles. E depois de Deus fazer esse chamado inicial, lá no capítulo 3 ainda, no contexto do chamado de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, Ezequiel recebe um livro para ser comido. Então, capítulo 3:1, está aqui na minha projeção. Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. É outro ponto semelhante com João. João, no livro do Apocalipse, em determinada ocasião, em meio às revelações que ele recebe, João também vê um livro, é dado para ele um livro que ele precisa comer. Ele precisa comer. E ele diz, João diz lá em Apocalipse, que o livro... a gente precisa entender, livro não como assim, um negócio grosso desse, né? Mas o que era um livro, no contexto daquela época? Era um rolo de papiro. Papiro é um vegetal, uma planta aquática comum naquela região, sobretudo no Egito. E ela era trançada, os galhos dessa planta eram trançados assim, né, amassados, trançados, pressionados sobre 2 pedras e secava ali de forma que ficava uma folha de papiro. Então é um material vegetal, tá? Era um material, se não era comida, mas era comestível, digamos assim, né? E era um rolo, uma página ou 2, tá? Daquela folhinha enrolada. É como se você pegasse uma folhinha de papel e fosse mastigar, tá? Então, mais ou menos algo desse tipo. Então, João diz no Apocalipse que esse rolo que ele vai comer é doce na sua boca, mas amargo ao estômago. É doce porque a palavra do Senhor é coisa doce, mas amargo
porque a mensagem que ele iria receber da parte de Deus era uma mensagem de julgamento, né? Então Ezequiel também vai comer esse rolo. Ele prova esse rolo, aqui é dado para ele comer como o rolo, ele come e ele diz que esse rolo é doce. É doce. Então, o ato esse simbolismo de comer esse papiro, esse rolo de papiro, era que ele estava se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da mensagem de Deus. Em Isaías, o anjo toca os lábios de Isaías com uma brasa. Agora os seus lábios estão purificados. Em Ezequiel, ele come esse rolo e agora é alimentado com a palavra a qual ele vai transmitir aos israelitas. Que Deus está mandando ele fazer. Mas aí, nesse chamado, ainda no capítulo 3, acho que o chamado se estende do capítulo 1 até o capítulo 3, tudo é Deus chamando, o contexto do chamado de Ezequiel. E lá no versículo 7, como está aqui na projeção, é alertado para Ezequiel, dizendo que, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo. A nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não quer me ouvir. Eles não querem me ouvir. Como eles não querem me ouvir, também não vão querer ouvir você. Não vão querer lhe ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Ainda era o contexto da obstinação. Embora estivessem no exílio, mas ainda continuavam obstinados. Ainda continuavam endurecidos diante de Deus. Na verdade, esse exílio, todo o período de exílio, serviu para quebrar essa dureza que havia no coração dos judeus. Quebrantar o seu povo. Então, o exílio foi necessário, foi uma disciplina de Deus para o povo necessária para quebrantar os seus corações. No contexto de Ezequiel, que ainda era o início do exílio, quando ele é chamado aqui, ainda é o início do exílio, então ainda havia muita obstinação no coração dos israelitas. Mas aí é dito, ó, eles não vão querer ouvir, eles não querem me ouvir, por isso não vão querer ouvir você, mas você vai falar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Essa expressão aqui, quer ouçam, quer deixem de ouvir, é repetida várias vezes nesses primeiros capítulos, nos capítulos do chamado de Ezequiel. Então aqui, capítulo 2, versículo 5, versículo 7, e no capítulo 3, versículo 11 e versículo 27, essa expressão é repetida. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você vai ter que anunciar, você vai ter que falar. Já que estamos aqui no capítulo 3 de Ezequiel, então vamos dar uma olhada. Veja o versículo 27, o último versículo do capítulo 3, versículo 27. E aí Deus diz para Ezequiel: mas quando eu falar com você, abrirei sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano, o Senhor, né? Soberano. Então, Deus vai se revelar como soberano. Assim diz o soberano, aquele que manda, aquele que tem controle sobre tudo, aquele que é soberano. Então, assim diz o soberano, o Senhor, Yahvé. Quem quiser ouvir, ouça. E quem não quiser, não ouça, pois sou um rebelde, nação rebelde. Então, quem quiser ouvir, ouça. É interessante, eu sou soberano, mas Deus, nessa soberania, ele dá liberdade para que os judeus ouçam ou não ouçam. Deus não usa a sua soberania para forçar os judeus a ouvi-lo. E dentro da soberania divina, ele dá espaço para que as pessoas não o escutem. E isso não afeta de forma nenhuma a sua soberania. Eu sou o soberano. Estou transmitindo a minha mensagem. Se quiserem escutar, escutem. Se não quiserem escutar, não escutem. Tá? Então, havia a possibilidade dos ouvintes não escutarem a palavra de Deus. Mas isso não afeta a sua soberania, não o torna menos soberano. Pois, afinal de contas, Deus, em sua soberania, decidiu soberanamente dar capacidade, dar condições, dar liberdade ao homem de não querer ouvi-lo. Isso está incluso no plano soberano de Deus de se relacionar com o homem. De se relacionar com. Então, Deus não determina que o homem vai escutá-lo ou que o homem não vai escutá-lo. Ele dá liberdade. Se quiser escutar, escute. Se não quiser escutar, não escute. Eu lhe dou essa liberdade. Soberanamente eu lhe dou essa liberdade. E não me ouvir não afeta em nada a minha soberania. Vai afetar a sua condição. Vai afetar o seu estado. Vai afetar aquilo que vai acontecer com você. Mas não afeta a minha soberania, né, em relação a Deus. Não estou entendendo? Então a gente percebe aqui, já nesse versículo 27, essa relação entre o Deus, ele se apresenta como soberano, mas ao mesmo tempo ele dá
a liberdade para que os homens façam a sua escolha. E a escolha de cada um vai tornar cada um responsável. Você é responsável pelas suas escolhas, você é responsável pelas suas decisões. Então essa relação soberania e responsabilidade humana estão presentes aí fortemente em Ezequiel. Ok? Pronto. Então se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode fazer, que eu fico acompanhando aqui no chat e a gente vai avançando. Tá? Pronto. Após esse chamado grandioso, sensacional, espetacular de Ezequiel, a primeira grande profecia que Ezequiel vai transmitir ao povo é a profecia que fala do cerco simbólico de Jerusalém, o cerco simbólico de Jerusalém. E aí vem uma característica de Ezequiel. Boa parte das suas profecias são bem dramáticas. São profecias dramáticas, ensinadas. E aqui, no cerco simbólico de Jerusalém, que está em 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, a primeira grande mensagem de Ezequiel para o povo. É importante que você leia depois, isso aí a gente vai fazer a leitura por conta do tempo, né? Mas é importante que você faça a leitura depois. Deus fala para Ezequiel dizendo o seguinte, sobre o cerco de Jerusalém, vale lembrar, né? Vamos contextualizar. Jerusalém está debaixo do poder de Nabucodonosor. Jerusalém está lá em pé. Nabucodonosor levou cerca de 10 mil judeus para o exílio, mas deixou muitos para trás. E existe um rei lá em Jerusalém, Zedequias, é o último rei, mas está lá. Existe um rei em Jerusalém, existe uma corte, existe um governo em Jerusalém, está debaixo da autoridade de Nabucodonosor, mas existe um governo lá. Jerusalém, Judá, é uma província da Babilônia, mas está lá existindo. Só que o que acontecia? Aqueles que foram levados para o exílio viviam na expectativa de que iriam retornar para ajudar em pouco tempo. E vários falsos profetas alimentavam essa expectativa. Tipo assim, né? Aquelas mensagens de vitória, de triunfo. Deus está falando que em breve ele nos levará de volta para ajudar. Deus haverá de vingar a Babilônia. Deus haverá de destruir a Babilônia. Deus haverá em poucos anos, em pouco tempo, em poucos meses, nos trazer de volta para a nossa terra, para o seu templo lá em Jerusalém. Então havia profetas anunciando isso, embora o profeta Jeremias já tivesse escrito uma carta aos exilados, dizendo, olha, vão ser 70 anos de cativeiro. Então, não criem falsas expectativas de retornar. São 70 anos de cativeiro. A maior parte de vocês vai morrer aí no exílio. Construam casas, casem-se, construam família, estabeleçam negócios aí. Então, Jeremias escreveu essa carta. A gente viu isso na semana passada. Escreveu carta aos exilados. Mas ainda assim, os falsos profetas alimentavam a expectativa das pessoas, uma falsa expectativa de que iriam voltar brevemente. Então, a primeira missão de Ezequiel é para mostrar ao povo de que não haverá volta. Pelo menos não em pouco tempo. Ele diz mais, olha, Jerusalém, que vocês esperam encontrar lá, a cidade de Jerusalém, o templo, tudo vai ser destruído. É essa visão, é essa profecia que Ezequiel vai transmitir para o povo através dessa ensinação que ele vai fazer. Né? Uma ensinação teatral para ser mais impactante. Para mostrar ao povo, olha, Jerusalém vai ser sitiada, vai ser cercada, Jerusalém vai ser destruída, vai ser queimada. Então não alimente falsas expectativas de retornar, porque a cidade vai desaparecer. Então faltava 5 anos ainda para esse evento acontecer. E Ezequiel já começa a alertar o povo ali no exílio. Tá? Então, o que é que Deus faz? Deus manda Ezequiel construir uma maquete. Na maquete ele pega um tijolo de barro, e nesse tijolo ele desenha pega um tijolo e desenha a cidade de Jerusalém nesse tijolo. E depois faz um cerco. Aqui é a maquete do cerco. Depois ele faz um cerco com pedras, com metais, um cerco em Jerusalém representando o cerco que o exército babilônico iria produzir sobre a cidade. E o cerco ficou ali, montado. Então, a Ezequiel fez isso e as pessoas disseram, o que é que você está fazendo, Ezequiel? Isso aqui é o cerco de Jerusalém. Jerusalém vai ser sitiada. Então, para chamar a atenção das pessoas, ficou lá a maquete montada.
E Ezequiel dormiu 390 dias sobre o lado esquerdo, deitado sobre o lado esquerdo. Até Deus, eu vou amarrar você, Ezequiel, para você não dormir do lado direito, você só vai dormir do lado esquerdo. 390 dias, dormir do mesmo lado, que representam 390 anos, cada dia um ano, em que Israel esteve rebelde diante de Deus, não quis ouvir. Então isso remonta desde a divisão do reino, lá após Salomão, né, quando o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Né? E depois passa 40 dias dormindo do lado direito. 40 é um número simbólico nas escrituras que fala sobre provação, fala sobre período de quebrantamento e tal. Né? 40 dias dormindo do outro lado. E durante os 390 dias em que ele dormiu do lado esquerdo, ele racionou comida. Tá? Ele consumiu comida e bebida de forma racionada. E essa comida assada com fogo feito em esterco de vaca. Embora ele tivesse mais comida normal, Ezequiel, você vai racionar, vai comer só uma porção de pão e de outros grãos, uma porção limitada por dia. E você vai assar a sua comida em esterco de vaca. Depois que o esterco seca, né? Seco, obviamente. A princípio, Deus tinha dito em esterco humano. Só que Ezequiel diz, meu Senhor, eu nunca ingeri nada impuro, esterco humano. Aí Deus disse, tudo bem, humano não, vai ser esterco de vaca. Você vai assar. Então, usando como combustível. Então era uma situação assim que só se faz quando em período de escassez. Isso era para representar a escassez que haveria durante o cerco de Jerusalém. A fome que se assolou na cidade. Porque quando o exército de Nabucodonosor cercou a cidade, não entrava nem saía ninguém. Não entrava comida nem saía comida. A comida que existia lá acabou. As pessoas estavam morrendo de fome. Então essa encenação de Ezequias era para mostrar ao povo o que haveria de acontecer com Jerusalém. Comendo comida racionada e assando essa comida em esterco de vaca. Depois dos 390 dias, é dito para ele cortar um terço da sua barba, cortar a barba, cortar os seus cabelos, e um terço desse pelo, né, da barba e do cabelo, ele vai jogar na maquete e tocar fogo. Ou seja, Jerusalém vai ser queimada. Um terço da barba, da barba e do cabelo, né, ele lança ao vento, para mostrar que um terço da população vai ser dispersa. E guarda uma parte consigo. Uma parte vai para o exílio, uma parte morre, Jerusalém vai ser queimada, uma parte vai morrer, uma parte vai se dispersar no mundo, e outra parte, um remanescente, Deus vai guardar. Então, até essa encenação, né? Ele corta a sua barba, corta o seu cabelo, tá? E esse cabelo é queimado, uma parte dele, outra parte é lançada ao vento, e outra parte ele é guardada. E aí, depois de fazer essa encenação, todo o capítulo 4, aí no capítulo 5, como está aqui, então está a palavra de Deus. Um terço do seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá pela espada fora da cidade. E um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. É a palavra de Deus ali, através de Ezequiel, para as pessoas, para os judeus ali no exílio. Mas, como diz o capítulo 6, um remanescente será poupado. Vamos dar uma olhadinha em capítulo 6 de Ezequiel, capítulo 6, versículo do 8 ao 10, pegando a Bíblia novamente. Capítulo 6 de Ezequiel, versículo 8, que diz: 6:8. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações. Ali, nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu sou o Senhor, que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Então eu vou preservar um remanescente, e esse remanescente vai se lembrar de mim. Aí é a palavra. Ok? O trecho que vem em seguida, que vem depois dessa passagem aqui, estou vendo aqui capítulo 4 e 5, então o trecho que vem em seguida em Ezequiel, do capítulo 6 em diante, até o capítulo 24, se não estou enganado. Então são várias profecias em Ezequiel em que Deus está falando para o povo
atacando e criticando o pecado de Judá, o pecado de Jerusalém, o pecado de Israel. E várias alegorias são feitas ali, várias parábolas, ensinações, que é bem o estilo de Ezequiel. Então, sempre Deus acusando, às vezes acusando líderes, acusando os sacerdotes, acusando os líderes da nação de pecado, de transgressão. Em uma das visões, Ezequiel é levado em visão, né? É levado por Deus para o interior do templo, lá em Jerusalém. Deus diz, olha, Ezequiel, eu vou lhe mostrar o que estão fazendo, o que os sacerdotes lá em Jerusalém estão fazendo no interior do templo. Então ele é levado e ali dentro, no interior do templo, aquele templo construído por Salomão, no interior do templo em Jerusalém, então várias imagens, vários ídolos de deuses estrangeiros colocados ali, altares colocados ali, e os sacerdotes prestando culto a esses deuses pagãos. Né? Então, para mostrar a Ezequiel como está grave a situação. Então são várias visões e várias palavras proféticas que vão ali do capítulo 6 até o capítulo 24, em que Deus fala, através de Ezequiel, para o povo que está ali no exílio, para os judeus do exílio, mostrando o pecado, porque é que Judá está vivenciando tudo isso, está passando tudo isso, por causa desse pecado, por causa dessa transgressão. Então são várias visões, várias profecias interessantíssimas, infelizmente não dá para a gente trabalhar todas elas aqui, eu escolhi apenas algumas, mas está aí a sugestão para que você faça essa leitura e veja todas essas palavras proféticas da parte de Deus através de Ezequiel. Bom, então, em seguida, do capítulo 6 ao 24, como eu coloquei aqui, né, bem aqui do lado, do capítulo 6 ao 24, profecias contra Judá e Jerusalém, falando do pecado, da transgressão, etc, etc. E do capítulo 25 ao capítulo 33, então são profecias para as nações. Tanto Isaías, como Jeremias, como Ezequiel vão transmitir profecias para nações, aquelas nações ali no entorno de Israel. Então aqui Ezequiel fala para os amonitas, moabitas, edomitas, filisteus, os fenícios da cidade-estado de Tiro e da cidade-estado de Sidom e para os egípcios. Então, esses capítulos aqui são reservados para as transmissões proféticas de Ezequiel a essas nações. São as profecias contra as nações. Mesmo estilo de Isaías, no estilo também de Jeremias. Bom, em seguida... sim. Pronto. Eu quero destacar aqui, como eu falei, como essa ideia da responsabilidade humana é frisada em Ezequiel. Então vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 3. No capítulo 3, a responsabilidade do profeta. Capítulo 3, voltando um pouquinho, voltando umas páginas, no contexto ali do chamado, versículo 16, ele diz assim: ao fim dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel falando, filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Qual é o trabalho de sentinela? Sentinela é aquele soldado que fica acordado durante a noite de vigia. Um sentinela. Se por acaso o exército inimigo se aproxima, aí ele tem que avisar. Então, os inimigos estão chegando. Então ele tem que estar alerta e tem que falar. Se o sentinela não falar, não alertar, então o seu exército vai ser atacado e vai ser morto. Então o sentinela tem que falar. Então Deus diz para Ezequiel, eu estou fazendo de você sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Fale para eles. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Então, quando Ezequiel, você é sentinela, quando mandar você dizer algo para o ímpio, para alertar do seu pecado, e se você não falar para esse ímpio, se você não transmitir a minha palavra para ele, ele vai morrer em seu pecado. Mas você será responsável também, você vai ter responsabilidade no fato, porque você devia ter alertado ele, você devia ter transmitido a minha palavra para ele. Eu vou cobrar de você também, Ezequiel. Continuando. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua culpa.
estará livre da sua culpa. Então, você falou para ele, transmitiu uma mensagem, mas ele não quis dar ouvido a você, tudo bem, ele vai ser culpado das transgressões dele. Mas você, Ezequiel, vai estar livre de responsabilidade, porque você fez o que tinha que fazer, que era transmitir a minha palavra, a minha mensagem para ele. E assim vai continuar o restante do versículo. Mas veja a questão da responsabilidade individual. Responsabilidade individual. A responsabilidade daquele indivíduo que está, do ímpio que está em pecado, e a responsabilidade do profeta como sentinela para transmitir a mensagem de Deus para o ímpio. Continuando aqui ainda, versículo 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas, e para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Então, se o justo deixar de ser justo, se tornar ímpio, vai ser culpado da sua impiedade. A justiça que ele fez não vai compensar os seus erros. Ele vai ter que responder pelos seus erros. Versículo 21. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre da sua culpa. Mas se ele der ouvidos à sua palavra, ele se arrepender e ele se consertar, então eu vou ser misericordioso e eu vou poupá-lo. Então, cada um é responsável por suas ações. Tanto o homem que está em pecado, como o profeta, que tem que transmitir a palavra de Deus para ele. Então, a responsabilidade do profeta está aqui destacada. E a responsabilidade individual. No capítulo 18, todo um capítulo, todo um tratado sobre a responsabilidade individual. Por quê? A gente, como eu falei, não tem tempo de ler, né, todo o trecho da Bíblia, então eu vou fazer aqui um resumão, né, desse capítulo 18, e talvez a gente leia algum trechozinho, tá? Mas assim, ó, Deus vai combater um pensamento em Israel, como está aqui descrito, né, no texto aqui. Deus vai combater um pensamento em Israel. O pensamento era de que os filhos devem pagar pelos erros de seus pais. Então, se os pais são ímpios, se os pais cometem erros, a transgressão desses pais será cobrada sobre os seus filhos. Isso era um pensamento que havia, que estava circulando em Israel. É como se as pessoas que dissessem, não, eu não tenho culpa, a culpa foi dos meus antepassados. Meus antepassados pecaram, e por causa do pecado dos meus antepassados é que estou vivendo esse momento difícil aqui, porque é por isso que Judá está aqui no exílio. Mas não, vocês estão no exílio por culpa de vocês, por causa do pecado de vocês. Os seus antepassados são responsáveis pelos pecados deles, e vocês pelo pecado de vocês. Então não se achem santinhos, né, e não aleguem que estão sofrendo o exílio por causa dos seus antepassados, não. É por causa de vocês mesmos também. Cada um tem a sua culpa, cada um tem a sua responsabilidade. Então a responsabilidade é individual. Então Deus vai combater isso aqui. Esse pensamento, Israel. Que história é essa que vocês estão dizendo que os filhos devem pagar pelos erros de seus pais? Aqui nesses versículos. Está errado. Os filhos não pagam pelos pecados de seus pais. Talvez tenha sido uma interpretação equivocada daquele trecho da lei do Decálogo, né, da lei lá em capítulo 20 de Êxodo. Né? Talvez tenha havido uma interpretação errada levado a isso. Mas Deus está combatendo. O filho não é responsável, não é culpado pelo pecado do seu antepassado, não. Então o princípio divino é que cada um receberá de acordo com as suas próprias ações. Vamos dar uma olhadinha, capítulo 18, 20, vale a pena ler essa passagem. Capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20. Capítulo 18, versículo 20. 18, 20 da Escritura. Com a Escritura. Então vamos fazer a leitura da Bíblia. 18, 20. Aquele que pecar é que morrerá. A alma que pecar é que morrerá. Né? Então aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Tanto que nas palavras, nos trechos anteriores, nos versículos anteriores a esse, aqui no capítulo 18, a palavra que Deus diz é: suponhamos que haja um homem justo, ele é correto, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa sensata, sua vida é íntegra, e esse homem justo tem um filho que é ímpio. Esse homem justo vai ser galardoado por Deus, mas o filho ímpio vai ter que responder pelos seus pecados. A justiça do pai dele não vai isentar o filho ímpio do seu pecado. E vamos supor que esse filho ímpio tem um outro filho.
Só que esse outro filho, no caso o filho do filho, né, é justo. Então, o pai dele era ímpio e o filho é justo. O filho, que é justo, que é uma pessoa íntegra, não vai ser responsabilizada pelo pecado dos seus pais. Então, Deus está deixando isso muito bem claro aqui no capítulo 18. E aí conclui com o versículo 20. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, cada um é responsável individualmente por suas ações. Cada um vai ter que responder diante de Deus individualmente. Então, é o princípio divino. Princípio divino. Agora, interessante é que, nessa mesma passagem, a gente encontra a oportunidade para o arrependimento. Na verdade, Deus vai declarar que ele não se sente feliz em punir o ímpio. É interessante, né? Deus pune o ímpio por uma questão de justiça, mas ele não sente prazer nisso. O prazer de Deus é que o ímpio se arrependa. Esse é o prazer de Deus. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo, nesse mesmo capítulo 18, do versículo 33 ao 32, como está aqui. Do 30 ao 32. Finalzinho do capítulo 18, que diz assim: Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Então, Deus sempre aparece aí como soberano. Arrependam-se, arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O que Deus queria não era, em última instância, não era punir o ímpio. O que Deus queria era perdoar o ímpio a partir do arrependimento dele. Mas era uma escolha do indivíduo. Era uma escolha dele, era uma decisão dele. Deus estava advertindo, Deus estava falando através do profeta. Mas o ímpio teria que buscar o perdão, arrependido, buscar o perdão de Deus. E encontraria a misericórdia da parte de Deus. Mas se não fizesse, encontraria a justiça. Ok? Ok, queridos? Então, o princípio da responsabilidade individual. Aqui o capítulo 18. O capítulo 33 vai resgatar essas duas ideias. No capítulo 33 vai ser resgatada a ideia que está aqui do capítulo 3, do profeta como sentinela, e do capítulo 18, da responsabilidade individual de cada um. Então, do versículo 7 ao 9 está lá a responsabilidade do sentinela, exatamente como está escrito lá no capítulo 3, no chamado de Ezequiel. Então, quando mandar você falar ao ímpio, fale. Se você não falar, o ímpio vai morrer em sua impiedade, mas eu vou cobrar também de você, Ezequiel, que devia ter falado para ele e não falou. Então, essa mesma ideia está aqui, a responsabilidade da sentinela, que nos lembra a nossa responsabilidade como igreja de Deus. Somos responsáveis por isso. Tá? Nós temos o dever de sermos sentinela, falarmos às pessoas, alertarmos as pessoas. É nossa tarefa, assim como era a tarefa de Ezequiel. Deus vai cobrar de nós se nós não fizermos. E aqui o desejo, o que mais Deus deseja? Arrependimento. Vamos dar uma olhadinha, vamos abrir no capítulo 33. Capítulo 33, do profeta Ezequiel. Ezequiel 33. Então vamos ver primeiro essa passagem aqui do versículo 7 ao versículo 9. 33, do 7 ao 9. Deus falando da responsabilidade do sentinela. E diz, ó, Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Então, ó, se você não o alertar, ele morrerá. Ele morrerá por sua iniquidade. Mas vou considerar você responsável pela morte dele, pois devia ter alertado e não alertou.
Versículo 9: entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, se ele não quiser dar ouvidos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. A mesma ideia que a gente já viu lá no capítulo 3. E em versículo 10, quando Deus vai falar aqui do seu desejo de arrependimento, versículos 10 e 11. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, Yahvé, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos. Por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Deixem esses maus caminhos, se afastem desses maus caminhos e voltem, voltem para mim. É isso que eu quero de vocês. Eu não quero castigar. Eu quero arrependimento de vocês, porque eu quero perdoar vocês. Então, cada um será julgado de acordo com seus caminhos, está aqui do versículo 12 até o versículo 20, que é uma ideia que a gente já viu aqui, semelhante no capítulo 28. Vamos dar uma olhadinha no versículo 12, continuando. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não fará cair se ele se desviar dela. Se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. Em outras palavras, se a pessoa que tem uma vida íntegra abandonar a integridade e virar uma pessoa ímpia, vai ser julgado pela sua impiedade. E por outro lado, se a pessoa ímpia deixa a impiedade e volta-se arrependido para Deus, vai ser perdoado e vai encontrar misericórdia em Deus. Ou seja, cada um será julgado de acordo com seus caminhos. E aí continua o restante da passagem, pode fazer a leitura posteriormente, que vale a pena, é um texto muito bom. Né? Um texto muito bom. Então vamos avançar aqui um pouquinho, por conta do nosso tempo. Tá. Quando ocorre a queda, acho que eu dei um ponto a mais aqui. Pronto, exatamente. Então, boa parte da profecia de Ezequiel se deu antes da destruição de Jerusalém. Naquele período de 5 anos entre o seu chamado, e a destruição de Jerusalém. Então, nesse período de 5 anos, várias das profecias de Ezequiel, praticamente metade das profecias de Ezequiel, acontece nesses 5 anos, antes da queda. Então, antes da queda de Jerusalém, a mensagem de Ezequiel é apontar o pecado e anunciar: olha, Jerusalém vai ser destruída. O restante que está lá em Jerusalém vai ser trazido também para cá, para o exílio. Ele alerta sobre isso, explica, anuncia o evento e explica por que o evento vai acontecer. Por causa do pecado do povo. E depois que o evento acontece, depois que Jerusalém cai, depois que Jerusalém é destruída, a mensagem de Ezequiel agora tem um tom diferente. É a mensagem de restauração. O tom é restauração. Deus vai nos restaurar. Deus vai nos consertar. Essa é a mensagem de Ezequiel. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns trechos. Então, primeiro aqui, um coração novo e um espírito novo, que é um dos trechos mais conhecidos do profeta Ezequiel, capítulo 36, um trecho belíssimo, falando de restauração. Então, essas profecias falam de restauração. Estamos perto aqui do fim do nosso estudo, mas essas passagens precisa ler, vale a pena. Capítulo 36, do versículo 24 ao versículo 28. 36, 24, que diz assim: pois eu, Deus falando através do profeta para o povo, pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Então Deus está despertando a esperança no povo. Jerusalém está destruída, Judá está destruído, está quase todo mundo no exílio. Só um remanescente muito empobrecido foi deixado para trás, vivendo de forma miserável lá em Judá. Mas Deus, então um povo sem esperança, não há mais por que voltar. Judá está destruído, Jerusalém está destruída, mas Deus aqui está restaurando a esperança a esse povo que agora está abatido. Esse povo que antes era arrogante, agora está abatido. Deus está resgatando a esperança neles.
Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem. Perdão. Porém, versículo 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Que lindo, né? Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. É interessante que essa mesma expressão, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus, a gente encontra esse escrito lá em Apocalipse, no final, na visão final de João. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui Deus fala de uma restauração que implica não apenas no retorno do povo para Judá, mas sobretudo uma restauração no caráter deles. Eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne. Vou dar um espírito novo para vocês. Eu vou aspergir água pura e vocês ficarão puros. Então Deus faz uma promessa de restauração, sobretudo na alma humana, na natureza humana, no caráter humano. Eu vou transformar a vida de vocês. Então, na verdade, o retorno para Jerusalém, para Judá, era o secundário. O mais importante era essa transformação. Essa transformação. Evidentemente, essa promessa, essa profecia de Ezequiel vai encontrar o seu cumprimento final em Jesus, na obra de Jesus e na obra do Espírito Santo, a partir da obra de Jesus. É Deus que faz o coração, que nos faz nascer de novo, né? Nos faz nova criatura, graças à obra de Jesus Cristo. Então, uma palavra de restauração e de esperança. Eu vos darei um novo coração, um novo espírito. Eu vou aspergir água pura e vocês serão purificados. O vale de ossos secos. Talvez seja a profecia mais conhecida de Ezequiel. Capítulo 37, logo em seguida. A gente está no capítulo 36, capítulo 37. Vale de ossos secos. Então vamos ler aqui, a partir do versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Então é uma visão de Ezequiel. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E aí Ezequiel vai falar, né? Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então essa foi a visão grandiosa de Ezequiel. Está bem clara aqui a narrativa. E agora vem a aplicação dessa visão. Versículo 11. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se.
fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Então, vocês estão como um vale de ossos secos, mas eu sou o soberano. Eu tenho controle sobre tudo. Aquilo que parece impossível, eu vou fazer. Parece impossível vocês serem restaurados, parece impossível vocês voltarem à sua terra, parece impossível vocês serem renovados, voltarem a ter vida. Eu vou fazer essa obra em vocês, porque eu sou soberano. Eu sou soberano. Então, Deus está aqui restabelecendo a esperança no coração desse povo e fazendo uma promessa. Quando isso acontecer, vocês vão saber que fui eu que fiz, porque eu já estou dizendo que vou fazer. Então, o Vale dos Ossos Secos, uma visão gloriosa, grandiosa de Ezequiel, talvez a visão mais famosa de Ezequiel, fala muito sobre o poder restaurador de Deus, de tornar a vida ossos secos. Então, Deus é capaz de renovar, capaz de resgatar, capaz de trazer vida a qualquer um que esteja como um osso seco, como esteja morto, esteja destruído, esteja aniquilado. Deus é capaz de fazer o impossível. Ele é capaz de fazer o impossível na minha vida, na sua vida. Embora nos sintamos como ossos secos, Deus restaura e resgata todos nós. Então, a outra visão aqui, uma só nação e um só rei. Por causa do tempo, não vou fazer a leitura. Mas aqui nessa profecia do capítulo 37 também, né, ainda nesse mesmo capítulo, Deus fala que, através de uma encenação que Ezequiel vai fazer, uma encenação, Deus promete que haverá de reunir o seu povo e haverá de trazer um rei que governará. É uma profecia messiânica que fala sobre o descendente de Davi. É uma profecia que aponta para Jesus. Né? Essa profecia aqui de restauração. E eu quero terminar falando sobre o novo templo. Esses capítulos finais de Ezequiel são as suas profecias finais. Vão se dar ali, ele mesmo vai datar aqui no capítulo 40, que essas profecias são do 25º ano do exílio. Ou seja, ele já estava há 20 anos no ministério. Ele começou o ministério no 5º ano do exílio. Então, já 20 anos haviam se passado. Ou seja, haviam se passado 15 anos da destruição de Jerusalém. E agora, ele tem uma visão que contém as suas profecias finais para o povo. E o tema é restauração. Só que essa restauração é vista simbolicamente através do novo templo. Então, todos esses capítulos aqui vão falar de um templo grandioso, vão descrever um templo grandioso. Infelizmente, não dá para a gente ler aqui, mas faça a leitura. Só que esse templo grandioso, está ali as dimensões desse templo, está ali as várias portas, fala sobre a restauração do sacerdócio, fala sobre uma série de elementos, a presença de Deus nesse templo que vai ser reconstruído. Lembremos que o templo de Jerusalém foi destruído. Já havia há 15 anos que havia sido destruído por Nabucodonosor. Havia se passado 15 anos da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. E Deus aqui fala sobre um novo templo que ele haverá de construir. Tá? Então, esse novo templo é símbolo de uma restauração grandiosa que Deus estava para fazer. A consumação final dessa profecia de Ezequiel não vai se dar com o retorno do povo de volta para Judá, mas, sobretudo, com o advento de Cristo e a obra de Cristo. Esse novo templo é um símbolo da restauração, da presença de Deus em meio aos seus. Então, esse novo templo, inclusive, essa ideia da presença de Deus vai ser resgatada em Apocalipse, como quando ele vê a Nova Jerusalém, João vê a Nova Jerusalém, é dito ali de que não haverá necessidade de templo, porque Deus habitará entre eles. Eu quero dar uma lida em Apocalipse, se você tiver dificuldade de abrir, não precisa, mas dá uma olhadinha lá no capítulo 21, no finalzinho do livro da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse, tá? É dito ali a João, falando que, versículo 3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo, ou seja, a casa de Deus, a tenda de Deus, o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, está entre os homens, com os quais viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, esse templo
aqui na visão final de João, é a própria presença de Deus. O templo simbolizava a presença de Deus. E lá no versículo 22 do capítulo 21, né, João diz que nessa nova Jerusalém, essa visão gloriosa do fim da consumação dos tempos, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então esse templo que Ezequiel vê aqui, esse templo grandioso, que não é aquele templo que foi reconstruído quando eles retornaram para Jerusalém, eles fizeram um novo templo, mas esse novo templo reconstruído é pequeno, não se parece em nada com esse templo visto por Ezequiel. E nem mesmo o templo que Herodes o Grande vai construir, já próximo da época de Jesus, um templo grandioso, né? Já na época de Jesus mesmo, né? Os judeus se orgulhavam do templo. Tá? Esse templo de Herodes não é esse templo que Ezequiel vê, é outro templo. Então, esse templo de Ezequiel é uma visão simbólica sobre a presença de Deus. A presença de Deus em meio aos seus, através de Jesus, através da dádiva do Espírito Santo e, sobretudo, na consumação de todas as coisas. E dessa visão do novo templo, eu quero, para terminar minhas palavras, ver essa passagem aqui belíssima, do capítulo 47. E toda essa visão do novo templo que Ezequiel tem, da morada de Deus entre os homens, capítulo 47, eu quero resgatar aqui, uma visão linda das águas que saíam do templo. Capítulo 47, em que no capítulo 47, do 1 ao 12, em que o profeta fala assim, capítulo 47, de Ezequiel: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no Mar Morto, o Mar Salgado, o Mar Morto. Quando deságua no Mar Morto, a água ali é saneada, é purificada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, o Mar Mediterrâneo. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Essa visão linda, magnífica das águas que saem do templo. Essas águas saem do templo e vão em direção ao Mar Morto. E por onde essas águas passam, interessante que, embora não seja descrito afluente chegando a essas águas, mas curiosamente essas águas vão aumentando de volume à medida que vai avançando. Chega um ponto que são tantas águas que não dá para atravessar, não dá mais para caminhar. É um rio profundo. E por onde esse rio passa, a vida floresce. E quando esse rio deságua no Mar Morto, naquele mar salgado, o mar é curado, o mar volta a ter vida. O Mar Morto é um mar que existe ali em Israel, que a concentração de sal é tão grande que não existe peixe, só algumas algas extremamente específicas conseguem sobreviver naquele mar. Alguns micro-organismos. Mas não existe vida como a gente, não existe peixe, não, né?
porque o mar é extremamente salgado. Mas quando essas águas que saem do templo de Deus, que produz vida, chegam no Mar Morto, o mar que é morto vai se tornar um mar vivo. Os peixes vão fluir, as árvores vão crescer em torno desse mar, vai haver vida. Vai ficar aí num trecho de sal, porque o sal também é importante. O sal é uma fonte de riqueza na antiguidade. Então Deus não vai desfazer essa fonte de riqueza que é o sal completamente. Vai deixar locais ainda com concentração de sal. Mas o mar vai se tornar um mar vivo, com peixes, com árvores que dão fruto toda hora. E aí, essa visão das águas que saem do templo e que produz vida, Jesus ele vai falar sobre isso, vai falar sobre essas águas, lá no Evangelho de João, durante a cerimônia que estava acontecendo, a cerimônia do tabernáculo, das cabanas, e aí, no capítulo 7 do Evangelho de João, no versículo 37, no último dia da festa das cabanas, Jesus, versículo 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E o João continua dizendo que ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Então, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas que produzem vida é uma alusão a essa visão de Ezequiel. Foi como Jesus falou para a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Quem beber dessa água que está no poço vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas vai produzir vida, a água que eu dou produz vida. Jesus é água. Até virou canção, né? Diante do trono. Águas que fluem do trono, né? Baseado nessa visão de Ezequiel. Essa visão de Ezequiel. E em Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse, novamente Apocalipse, João tem também uma visão do rio da vida. No último capítulo de Apocalipse, versículo 1, capítulo 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, e claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então João também vê essa água que sai do trono de Deus e produz vida. Jesus é essa água. Então a visão de Ezequiel, essa visão desse novo templo, da restauração, tem a sua consumação na pessoa de Jesus. A todo aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Então vamos ficar com essa palavra de Ezequiel. O profeta que falou, apontou o pecado, apontou a transgressão, o profeta que exaltou a soberania de Deus, mas lembrou que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E Deus, em sua soberania, nos dá a liberdade de escolhermos. E aquilo que nós escolhermos vai refletir sobre o que vai acontecer conosco. E o que Deus mais quer de nós é arrependimento. Quando encontramos arrependimento, quando nós, arrependido, buscamos o seu perdão, encontramos misericórdia de Deus. E a alegria dele é perdoar, não é punir. A alegria do Senhor é perdoar. E a restauração final de Deus é vista aqui nesse novo templo, que é a presença de Deus entre os seus, e nesse simbolismo das águas, é o próprio Jesus que veio para trazer vida aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Vamos orar encerrando. Grandioso Deus, te louvamos por tua palavra, te louvamos, Senhor, por tua mensagem, te louvamos por essa profecia, te louvamos por esse estudo, Senhor. Te agradecemos. Tua obra em nossos corações, Jesus. Então que Deus te abençoe e que o rio flua profundamente e fortemente em seu coração.